Boa tarde, boa tarde a todos os espectadores. Este é mais um bate-papo sobre ciência do esporte, tecnologia e futebol e muito mais. Espero que gostem. Eu sou o João Gustavo Claudino, cientista do esporte, e a conversa hoje será com o fisiologista da CBF, o professor Guilherme Passos, que hoje vai falar sobre o seu trabalho desenvolvido nas seleções brasileiras principal de base e sobre o Centro de Excelência de Futebol Brasileiro. Muito obrigado, professor Guilherme. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. É um prazer participar aí com vocês e falar um pouquinho da nossa profissão, né, o que a gente faz no nosso dia a dia aqui, trabalhando na CBF e tendo o prazer de trabalhar com todas as seleções de futebol. Show de bola. Aproveitando aí, podia falar aí para a gente um pouco dessa sua trajetória profissional, acadêmica, esse background que você tem desenvolvido até os dias de hoje aí? Minha trajetória acadêmica, né, eu sou formado em Educação Física, sou graduado em Educação Física, sou bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, e onde eu também pude fazer a pós-graduação, mestrado e posteriormente o doutorado, ambos em Fisiologia do Exercício, tendo como orientadores o professor Emerson Silame, quem é da área de ciência do esporte, ou que lê sobre futebol, já leu muito sobre ele, os trabalhos dele, né? E também no doutorado eu tive o prazer de trabalhar com o professor Cândido Celso Coimbra, do Laboratório de Metabolismo, de Endócrino e Metabolismo do ICB, mas que orienta na Escola de Educação Física, na pós-graduação em Ciências do Esporte, da Escola de Educação Física da UFMG. E nesse meio caminho acadêmico aí, a gente teve, eu tive o prazer de trabalhar com vários outros professores, fui co-orientado pelo professor Fábio Nakamura, também tive o prazer de ser co-orientado no mestrado pelo Fabiano Trigueiro, que hoje é professor no Arizona, né, nos Estados Unidos, e outros mais professores que a gente acaba tendo o prazer de conviver e trocar experiências durante a formação acadêmica. Na parte profissional, eu estagiei muito da minha graduação com o professor Emerson, no Cruzeiro, que ele é fisiologista atualmente do Cruzeiro, ele tinha saído, mas agora retornou, e tive uma experiência boa no Minas Tênis Clube, onde fui preparador físico durante quase 2 anos, e depois tive uma oportunidade de iniciar minha carreira aqui na CBF na seleção sub-15 feminina. Então hoje eu posso falar que eu tive o prazer de trabalhar com todas as seleções brasileiras de futebol, porque eu fui primeiramente convocado para a seleção sub-15 feminina, depois fui chamado para 17, depois para 20, e depois trabalhei com a principal feminina, depois me puxaram para a sub-17 masculina. Nesse momento eu fui contratado para a CBF, fui trabalhar na Granja Comari, e na Granja Comari eu tive o prazer de trabalhar com a sub-20, sub-17 masculina, sub-20 masculina, e já acho que a 6ª vez, né, agora preparação para a Copa do Mundo, que eu trabalho com a profissional masculina também. Então, é uma experiência legal aí que eu pude, acho que, contribuir um pouco, né, com a fisiologia e com a ciência do esporte. Sensacional. É isso aí que a gente gostaria até de que você compartilhasse, por isso esse convite. Sinto honrado de poder estar compartilhando com os espectadores uma pessoa com a trajetória tão bem desenhada assim, e tanto na parte acadêmica quanto na parte prática profissional, né, consegue aliar, aplicar a ciência na prática, e justamente daí vem a pergunta: como é para você, Guilherme, aplicar a ciência do esporte no futebol? Na prática, como é que é? A aplicação, né, da ciência do esporte, eu vejo assim, a gente tem que ter um entendimento, né, justamente das ciências do esporte para conseguir aplicar o que é a nossa especialidade, no meu caso, a fisiologia. Mesmo eu sendo um fisiologista, né, do futebol, eu tenho que ter conhecimento de todas as ciências, para que eu principalmente consiga integrar todas essas informações que eu vou passar, porque senão ela fica uma informação muito vaga e sem sentido, muitas vezes para o treinador, ou para o preparador físico, ou para o próprio fisioterapeuta. Então, a aplicação da ciência, da minha ciência, a fisiologia, ela vem embasada nas ciências, né, que estão voltadas para o esporte. E é um trabalho
que eu brinco que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Que é querendo ou não, um trabalho novo, que não tem tantos anos quanto um trabalho de um treinador ou de um preparador físico, e que aos poucos, e hoje em dia com adventos tecnológicos, né, que facilita muito a aquisição de dados para o nosso trabalho, ele fica cada vez mais visto e cada vez mais útil para as comissões técnicas de futebol. Então, cada dia a gente tem que fazer uma pequena contribuição para as pessoas observarem a utilidade daquela informação, integrarem aquela informação, e aí a gente vai aumentando o número de informações. Porque eu brinco muito que nós, né, que temos uma carreira acadêmica, você também tem uma carreira brilhante aí acadêmica, a gente tem facilidade para ler gráfico, a gente interpreta um gráfico muito rápido, a gente interpreta uma tabela muito rápido, porque a gente foi treinado para isso, né? A gente tem 12 anos, né? Se juntar graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, são 12 anos ou mais dentro de uma universidade. Então, a gente é altamente treinado para isso. E algumas pessoas da comissão técnica são altamente treinadas para outras coisas, como o treinador é altamente treinado para observar um gesto técnico, uma movimentação tática. Então, tentar aplicar a ciência, essa quantidade de números, o dado científico, de uma maneira, né, que integre aquilo que ele está fazendo no seu dia a dia. Eu acho que essa é a utilidade da ciência do esporte no dia a dia do treinamento, do futebol, do esporte de uma maneira geral. Que, querendo ou não, eu já aplicava na época que eu trabalhei de preparador físico. A gente não tinha fisiologista, né, no clube, era preparador físico, era fisiologista, ajudava no treino, ajudava na musculação. Então, isso foi muito enriquecedor para ter essa visão mais holística do esporte, que eu acho que é fundamental. Sensacional. Fazer essa tradução, então, dos dados em conhecimento que possa ser aplicado seria o grande diferencial, certo? Justamente, eu acho que o diferencial é esse, né? A gente traduzir essa gama de informações para a comissão técnica, né? A gente é parte da comissão técnica, para a realidade deles, e é um fator fundamental entender da modalidade, né? Algumas vezes eu já trabalhei com pessoas, não aqui, mas que porventura falar, eu trabalho no futebol, mas eu não gosto de futebol. Eu acho isso só eu acho que você tem que gostar da modalidade, você tem que entender a modalidade também, para você conseguir inserir até palavras, né? Instrumentalizar até sua frase, para que o treinador absorva de uma maneira mais fácil, né? A nossa função é facilitar a vida da comissão técnica e não complicar, né? Perfeito. Uma frase aí que eu não sei o autor, me perdoe, mas comunicação não é o que a gente fala, né? É o que o outro entende, né? Então, o seu trabalho aí é de ser um bom comunicador aí nesse meio campo. Sensacional, cara. E Justamente. fantástico. E esse trabalho da fisiologia em si, além de integrar e tudo, mas como é que é tanto na base e no principal? Como é que foi e é esse seu trabalho aí, dia a dia? Conta pra gente aí um pouco. Bom, no início, né, o trabalho, quando eu cheguei para trabalhar com a primeira seleção no Sub-15, que foi a convite do professor Emerson Silame, que ele era o fisiologista da seleção profissional, juntamente com a comissão do Filipão na Copa do mais alto nível possível, pensando-se, né, numa instituição que é a CBF. Então, no início, foi um trabalho bem simples, vamos dizer assim, um trabalho de fazer percentual de gordura, fazer as avaliações básicas, antropometria do atleta, monitorar de maneira bem ainda simples realizar algumas avaliações físicas de maneira ainda simples, mas que são ainda extremamente úteis. Então, esse era o trabalho do dia a dia, e principalmente traduzir isso para as comissões que até então não tinham tanto acesso a esse tipo de informação. Isso nas comissões femininas que estavam na época, né? E a partir disso, um grande incentivador foi até o próprio professor Emerson, o Dr. Runco na época também incentivou muito. Teve a reforma da Granja Comari em 2014, onde já foi reestruturado todo o centro de treinamento com novos equipamentos, novas tecnologias, e a gente começou a adquirir mais ferramentas e mais conhecimento também, né? Que não adianta nada
um equipamento altamente tecnológico, não tiver um ser humano qualificado para operá-lo e extrair informação. E aí a gente conseguiu adquirir unidades de GPS, esses atualmente que são os mais modernos, cardiofrequencímetros, equipamentos de avaliação física. E aí, acho que até hoje nós estamos em construção, né? Mas a gente começou a realizar, de fato, um monitoramento diário dos atletas durante a convocação. E uma coisa que a gente começou a investir já tem mais de um ano, que também foi muito incentivado pelo Fábio Masserejan, que é o preparador físico da seleção, atualmente, da seleção profissional, que é um trabalho diferente dos clubes, né? A gente precisa monitorar o atleta fora da seleção, porque o tempo que a gente tem com ele aqui é muito curto. Então a gente tem que saber o que ele faz fora, para algumas vezes dar sequência, outras vezes adaptar o treinamento, né? E por vezes até mesmo alterar, né? Mas só que de maneira bem gradual. Justamente por isso a importância de conhecer o que ele faz no clube. Então a gente começou a investir em ferramentas, né, de até próprio questionário, comunicação com o clube, plataforma para que o clube possa preencher dados, plataforma para que o atleta possa preencher dados estando no clube. Então a gente começou também a pensar nessa estratégia de monitoramento para que quando ele chegasse na seleção, a gente pudesse ser cada vez mais assertivo no planejamento do treinamento. Sensacional. E já aproveitando a deixa aí dessa evolução que você está acompanhando e está escrevendo história aí, eu acho que tem que se dar o mérito disso, um grande protagonista. Sei que você vai dividir, tem várias pessoas, mas quem está ali puxando esse trem aí, que nós mineiros gostamos de dizer, eu acho que você tem grande mérito nisso. Locais, às vezes, como High Performance New Zealand, Nova Zelândia, já temos aqui o núcleo de alto rendimento no Brasil. E já entrando no centro de excelência do futebol brasileiro. O outro que eu não mencionei aqui, algum desses locais serviram de inspiração para a elaboração do projeto Centro de Excelência? Quanto a puxar o trem, né, como diz os mineiros, eu acho que ninguém puxa um trem sozinho, né, igual você falou. Ainda mais é muito pesado. Ainda mais um navio, né? Eu brinco que mudar um barco é muito mais fácil que virar um navio, né? Virar o rumo de um barquinho, a CBF é um navio muito grande, tem várias, né, pessoas aqui remando, vamos dizer assim, nesse barco gigante que é a CBF. Então, é claro, eu tive uma contribuição, mas tem todo... O Edu Gaspar foi um dos grandes motivadores, né, desse centro. Ele veio de um clube de excelência, que é o Corinthians, né? O Fábio Masserejan também. Então, a sequência, né, de resultados ajudou, obviamente, a presidência da CBF, o pessoal do patrimônio daqui, você tem o tanto que eles ralaram para construir um negócio daquele ali. Então, é uma coisa feita por várias mãos. E como que foi a filosofia, né, do projeto, falando um pouquinho Vamos falar antes do que inspirou, né, o projeto. Eu tive algumas viagens que eu fiz com a própria seleção, antes, trabalhando de preparador físico também, eu já tinha feito, nos clubes aqui no Brasil, e eu fui, o Fábio, obviamente, já viajou o mundo inteiro com futebol, eu fui coletando informações, né, e o que eu via de interessante, né, no NAR, eu fui visitar o NAR lá com o Irineu, eu fui em 2012, eu fui no CT da seleção inglesa, que é o St. George Park, em Birmingham. Para mim, hoje, ele é o melhor, ou um dos melhores centros de treinamento de seleção do mundo de futebol. Eles têm um complexo maravilhoso. Eu fui fazer uma visita técnica justamente para tirar ideias para colocar na Granja Comari. E além do NAR, eu fui no Instituto Australiano, Olímpico Australiano em 2012, a gente foi fazer uma pré-temporada lá. Agora, recentemente, voltei à Austrália e visitei outro instituto em Sydney. Então, eu acho que é uma soma de experiências, né? A experiência do Fábio, que não precisa nem falar, que é gigantesca com futebol e com seleção. E a gente foi coletando informações e criamos uma filosofia. Eu acho que o mais interessante foi a própria filosofia do centro.
que a gente brinca que ele é para treinar avaliando, né? A filosofia, é claro que tem a tríade, né? Ensino, pesquisa e treinamento. Mas o treinamento, que é onde que é mais o nosso foco ali do dia a dia com seleções, ele é treinar avaliando. Por quê? Porque a gente não tem tempo de parar tudo, fazer 4, 5, 6 dias de avaliação em atleta de seleção. Porque às vezes eles ficam 10 lá na Granja Comari. Então, você tirar 3 dias para só avaliar, sem treinar com o treinador, é muito complexo. Então, a gente construiu o centro que em todos os equipamentos é possível você medir, por exemplo, potência, fazer um treinamento em cima de uma plataforma de força para medir força de reação do solo, talvez um desequilíbrio entre membros, outros equipamentos que vários clubes têm aí, a ar comprimido, que também medem potência. Então, um espaço para transferência, para realizar prints com medida com fotocélula, que você pode medir também, já fazer teste de velocidade, fazendo um treinamento com transferência para o atleta. Então, o pensamento foi esse, justamente para ser mais assertivo possível no curto espaço de tempo disponível, que é o que a seleção tem. Sensacional. E fala um pouco mais para a gente, professor, sobre esses 3 pilares que são da proposta do Centro de Excelência do Futebol Brasileiro, que é pesquisa, ensino e treinamento. Bom, porque a ideia inicial do Centro de Excelência surgiu com uma melhoria estrutural da parte de treinamento físico da Granja Comari. Só que hoje a CBF tem os cursos da CBF Academy, né, que já são conhecidos aí nacionalmente, internacionalmente, são os cursos de formação de treinadores e também tem para preparadores físicos, para analista de desempenho. E a avaliação feita foi até pelo Fábio, pelo Edu na época, que eles não tinham um espaço talvez tão adequado na Granja Comari, onde são realizados vários dos cursos, para receber os alunos, que era a sala de aula antiga. E aí, com a ideia junta de aumentar um espaço para treinamento físico, pensou-se também de criar um espaço para o ensino dos cursos, né? Então, a gente tentou integrar. Então, vamos fazer algo integrado, que vai ter o ensino dos cursos, vai ter toda uma estrutura nova de qualidade, vamos dizer assim, de alta qualidade para atender os alunos e os professores, obviamente, que vão dar aula nos cursos, associado ao centro de treinamento, para que esses alunos possam utilizar esse centro de treinamento ou ver os atletas sendo treinados, né? Porque se você um dia até está convidado para conhecer, quiser ir lá ver, da sala de aula você tem acesso ao centro de treinamento. Então, seria uma forma de juntar essas duas coisas. E a pesquisa, né, como eu sou da área acadêmica também, e de futebol, de monitoramento de carga de treino aqui da seleção, a gente quer dar continuidade nessa linha, né, de pesquisa. Então, produzir conhecimento com os atletas de seleção brasileira, que são atletas referência no mundo. Esse conhecimento vai servir como ensino para as pessoas que vêm assistir às aulas aqui nos cursos da CBF Academy, e essas pessoas sendo formadas vão poder treinar os atletas no Brasil afora, né? E também os atletas da seleção brasileira. Sensacional. Então, eu agradeço e, com certeza, vou aproveitar esse convite aí. E foi um prazer ter a oportunidade de conhecer essa tríade, esse tripé que vocês estão elaborando. Pesquisa, ensino e treinamento. Eu achei essa ideia que você passou de treinar, monitorando, avaliar, treinando. Achei faz muito sentido e é realmente ali que mostra o diferencial dessa equipe aí que você citou os diferentes nomes aí e fantástico. Eu agradeço e irei sim, com certeza. E já pensando nisso aí, você já falou do tripé, quais são os maiores desafios aí hoje no trabalho, na execução do seu trabalho aí hoje, pensando no nível que você está, seleção brasileira, futebol brasileiro? Bom,
Hoje a estrutura, né, física da Granja, da CBF, ela é muito boa. O corpo técnico, que geralmente acompanha, sei lá, as seleções, quando eu falo do corpo técnico, não é só treinador, né, e auxiliar, preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista, ou massagista, geralmente é um corpo muito qualificado, porque é composto pelos profissionais que estão nos clubes, e geralmente nos clubes de alto nível. A grande dificuldade hoje, que eu acho que a CBF vai investir, isso é uma coisa que eu falo, mas que eu vislumbro também, é em aumentar o número de profissionais dessas áreas, né, que estejam aqui mais tempo, entendeu? Eu não sei como é que isso pode funcionar, por quê? Porque a gente conseguiria criar as linhas de trabalho de cada setor. Hoje, a linha principalmente da fisiologia, da preparação física, que é muito encabeçada pelo Fábio, a gente já iniciou o processo, né, de criação de protocolos, já pensando, por exemplo, de recovery, protocolo de pré-ativação, que os clubes têm, né, rotineiramente. Então, acaba sendo um desafio, para mim, que toda convocação na seleção brasileira, a gente tem alguns profissionais que, que são diferentes, vamos dizer assim, eles não vêm sempre, não são daqui. E acaba que essa integração com os profissionais, ela precisa ser feita de forma muito rápida, né? Porque a gente tem pouco tempo, a competição já vai chegar, isso, exceto na seleção principal, porque todos os profissionais da seleção principal, a maioria deles trabalham aqui full time, né? O treinador, o auxiliar técnico, o preparador físico, o coordenador, os analistas de desempenho, todos estão aqui full time. Nas categorias de base, isso gira um pouco mais, né? É claro que a gente tem um bom relacionamento, a gente comunica o tempo todo, a gente já comunica antes da convocação, liga para todos que estão convocados, integra o trabalho antes, mas não é a mesma coisa que se fosse uma coisa longitudinal, né, a longo prazo. Essa eu acho que é a maior dificuldade. Isso pensando em comissão. Agora, o atleta também a gente tem um pouco de dificuldade, porque o nosso trabalho com ele é sempre tiro curto, né? Então, às vezes, me dá um pouquinho de vontade de ter o atleta mais tempo, para que eu consiga ver, talvez, o resultado da parte física, né, mais na minha área, mais lá na frente. Eu fico querendo ver mais lá na frente. E aí ele tem que voltar para o clube, voltar para a rotina de treinamentos no clube. Então, um desafio também é o tempo. Quais são as perspectivas de futuro quanto ao controle de carga de treino e quanto você acredita que a tecnologia fará parte disso? Bom, eu acho que o controle de carga de treino ele é fundamental, né? Também não vou falar que não é, porque é um dos meus trabalhos, né? E eu acho que a tecnologia só tem a agregar, né? E cada vez mais aumenta recursos tecnológicos, né? Eu acho que agora é uma hora da gente talvez até não é parar de desenvolver tecnologias, né? Mas é tentar desenvolver a integração dessa informação, uma tecnologia para integrar todas essas informações que estão saindo alguns trabalhos falando de inteligência artificial para monitoramento, para integração de dados. Eu acho que é o grande lance aí que vai aparecer nos próximos anos, que é essa integração, talvez por tecnologia, né, inteligência artificial ou algum outro recurso que eu também às vezes não tenho conhecimento, mas eu acho que vai ser o próximo passo aí do monitoramento, porque a gente já tem muita ferramenta disponível, né? A gente acho que falta investir nessa integração e na introdução de estatística também, de estatística nos dados, né? Para que você consiga identificar padrões de uma maneira mais instantânea, vamos dizer assim, dos atletas. Hoje a gente consegue identificar padrões, a gente consegue identificar alguma prevalência de resposta, só que é moroso, é dispendioso ainda de trabalho manual, trabalho de compilação de dados. Eu acho que investindo mais nesse tratamento dos dados vai ser o grande lance aí da próxima fase do monitoramento de carga. Sensacional. E essa parte de identificar padrões e
e essa aprendizagem de máquina, toda essa parte de machine learning dentro que você mesmo colocou da inteligência artificial, realmente está apontando como ser o caminho promissor e que está chegando muito mais rápido que a gente. Na realidade, já chegou, né? Esse momento já chegou e, cara, sensacional, professor. Muito obrigado mesmo. Eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade, compartilhar com a gente o seu conhecimento, essa trajetória fantástica aqui. Vou brincar um pouco aqui. Quem escutou um pouco dessa história fala, poxa, quantos anos esse cara tem? Sou novo, sou novo. Eu sei que você é. Cabelo tá branco, mas eu sou novo. Você foi meu capitão ali, né? Quarto O zagueiro. Christian tinha a faixa, mas o capitão do time, você sabe que era O o Christian Guilherme, né? trombava e eu saía com a bola dominava. Ele desequilibrava o Exatamente. atacante e eu pegava a bola. Quem levantou aquele troféu no Mineirão lá foi você mesmo, né? Quem a Ah, gente tem que todos nós. reconhecer. Todos nós. Tamo junto, tamo junto. Cara, muito obrigado mesmo. E você tem algum canal, alguma rede social que as pessoas quisessem acompanhar, seguir você aí, se quiser compartilhar, a gente pode colocar também no descritivo do texto, se quiser falar, compartilhar para as pessoas. Eu mesmo, eu trabalho com muita tecnologia, mas eu não sou tão redes sociais, vamos dizer assim. Mas eu tenho o Instagram, eu vou te falar, é @Gui_Passos_Ramos, que é meu Instagram, que é o que eu tenho usado recentemente. Não sou um assíduo, mas eu utilizo sim. Aí se o pessoal quiser chamar, tirar dúvida também, mandar alguma mensagem, né? Xingar também, pode xingar. Tô brincando, espero que ninguém xingue, mas pode mandar um recado por lá também. Não, cara, é esse trabalho que a gente gostaria de mostrar mesmo. Tem pessoas de altíssimo nível que o Brasil, além dos jogadores de top level que a gente produz, tem muita gente boa por trás. Aí você citou várias nessa trajetória sua e que convivem com você diariamente. Mostrar que o trabalho é muito bem elaborado para chegar ali, às vezes, um detalhe ou outro de arbitragem ou de sorte ou várias coisas que fazem parte do processo, mas tem muita coisa ali, muita competência ali, muita expertise sendo, muito tempo de trabalho sendo despendido ali. E os resultados não vêm à toa. E a gente espera, mais uma vez, nesse processo de formação onde você está inserido há mais tempo, em todo esse trabalho na principal, que às vezes é o que todo mundo enxerga, né? Justamente por seu alto nível, mas o trabalho que é feito na base, ele é fundamental para fomentar e dar continuidade, que não é à toa que nós somos os únicos que podemos ter, ostentar o título de pentacampeão e, se Deus quiser, rumo ao Hexa, aí no final do mês, se Deus quiser. E convido para quem está assistindo, assistir também um capítulo anterior que a gente fez, um podcast com o professor Altamiro, coordenador científico de São Paulo. Vai estar na descrição. Dê um like, quem curtiu, curta o vídeo, curta o canal, compartilhe, vá até as nossas redes sociais aí. E agradecemos demais mesmo, professor Guilherme, e até o próximo Vlogcast Logo de Control. João, eu que agradeço, obrigado pelo convite, espero ter suprido aí as suas expectativas. E só falando, né, que de forma bem breve, que eu acho que minha formação acadêmica foi muito interessante, é muito importante ter uma formação acadêmica, né, para trabalhar nessa área. Agora, eu trabalhei aqui na CBF com várias pessoas e todos os profissionais que são convocados para cá, eu tive a oportunidade de aprender muito com eles também. Então, acho que eu sou um privilegiado nesse aspecto, né? Porque aqui rodam, o fato de ser difícil por causa da integração, que tem que ser rápido, mas o fato de rodarem diversos profissionais de diversas áreas me fez aprender coisas com vários, né? Acho que já trabalhei com uns 30 fisioterapeutas diferentes, uns preparadores físicos, uns 20 preparadores físicos diferentes, 20 a 25 só aqui, o que contribui com a formação da gente, né? Então, esse é o recado que eu deixo. O pessoal que trabalha, né, na área ou quer começar, é importantíssimo escutar os profissionais, entender o que eles pensam, para você cada vez mais agregar no seu dia a dia de trabalho.
Sensacional. Vou encerrar, então, com uma frase que a minha mãe, Maria Celeste, sempre fala. A gente vive aprendendo e morre sem saber, né, professor? É isso aí. E Tamo quanto mais junto. a gente sabe, menos a gente vê que a gente sabe, né? Já dizia o outro, esse grande aí que a gente vai citar de novo, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. E seguimos, trabalhando Sucesso. firme. Valeu, Amém. João. Sucesso, Obrigado. brother. Abraço aí. Muito Abraço. obrigado. Eu que agradeço.